Quer ferir o ego dele? Fica nesse vídeo que eu vou te ensinar a maneira certa de você fazer isso. E não é ficando com um amigo dele, não é postando em direta, não é fingindo que você ganhou um presentinho ou tentar provocar ciúmes nele de todas as formas possíveis. Para você ferir o ego dele e também aproveitar ali no meio tempo e se vingar, você precisa tocar no bolso dele, sim, meu amor, você vai precisar tocar no bolso dele, mas precisamente na incapacidade dele financeira. 2, você precisa tocar no status dele social, como ele é visto pelos amigos dele. E 3, na parte CXUAL dele. Sim. E isso tem a ver também com o status dele social, como ele se dá muito de garanhão para os amigos, que ele é o todo, que ele faz e acontece. Você tem que encontrar uma forma de unir essas 3 coisas e fazer ele ser ferido. E sem você se machucar, sem você se expor, você vai deixar ele ferido sem você fazer isso. Agora eu posso dar alguns exemplos bem práticos para você fazer hoje mesmo. O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários que eu te ajudo. Tem uma coisa que muitos homens ainda não entenderam. Correr atrás de uma Juliette não faz ninguém ganhar respeito, só faz perder tempo, energia e paz. Parece que o mundo hoje gira em torno de conquistar uma digníssima, mostrar que é desejado, provar que consegue uma deusa rara, só que, no fim das contas, quem fica cansado é o próprio homem. Enquanto ele se desgasta mandando mensagens, tentando agradar, gastando com presentes, o ser de luz está ali, tranquila, sabendo que tem um exército inteiro disposto a fazer o mesmo. E quando ela percebe isso, ela para de valorizar o esforço de um só, porque o homem que corre atrás de mais perde o mistério, e o mistério é justamente o que desperta o interesse no ser de luz. Amigas, você quer desmoronar o ego de um homem? Sabe o que se faz? Seja aquela mulher que ele jamais vai conseguir manipular e controlar. Não, você não precisa de usar a violência para isso. Muito pelo contrário, você precisa usar a sua verdade e você ser bem certeira. Por exemplo, se o seu companheiro ele gosta de ficar te dando tratamento de silêncio, o que por sinal é uma atitude extremamente imatura, porque homem de verdade não se esconde no silêncio, ele sabe dialogar, seja totalmente indiferente com ele. E eu não tô falando para você entrar em joguinho, muito pelo contrário, é uma escolha consciente. Vai tocando a sua vida como se simplesmente ele não existisse. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que geralmente você vai voltar atrás e vai, procurar por ele. Mas não, você vai caminhar pra frente. E eu não tô falando que você tem que ser uma pessoa fria, amarga, fechada, nada disso. Pelo contrário, você vai estar vivendo a sua vida e esteja aberta pro novo. Sabe quando ele espera grito de você e você responde com silêncio? Pois é, se ele parar de falar com você, você começa a falar pro mundo. Quando o homem te dá um tratamento de silêncio, ele tá esperando que você grite, que você fique igual uma louca, Mas não, você vai entregar o silêncio, porque quando você faz isso, é como se estivesse tocando o ego dele, se estivesse tirando o show dele de cena. Mas é o silêncio inteligente, tá? Quando tá assim, acima da sua carência, você vai vivendo a sua vida linda, maravilhosa, aumentando o seu ciclo de amizades, e aí ele vai entender que finalmente ele perdeu A digníssima não quer um cara que corre atrás, quer um que ela precise correr um pouco também. É um jogo de equilíbrio que poucos entendem. Quando o homem se afasta e foca nele mesmo, é aí que ele desperta interesse. Porque o ser de luz percebe que aquele não depende dela para ser feliz. Só que enquanto ele corre atrás, ela sente que pode brincar. E não é porque ela é má, é porque a natureza humana funciona assim. O que vem fácil perde valor. Quando o homem se mostra disposto a tudo, a Juliette pensa: se ele faz tudo isso por mim, posso esperar um pouco mais para decidir. E nisso, ela vai testando, comparando, deixando o tempo passar. E o homem vai se desgastando, achando que precisa se esforçar ainda mais para provar que é o certo para ela. Até que um dia, ele percebe que só ele estava jogando. O problema é que muita deusa rara se acostumou com a atenção constante. Elas postam uma foto, recebem dezenas de elogios e isso cria um tipo de confiança que faz o homem comum se sentir pequeno. Aí ele tenta se destacar, tenta ser diferente, tenta mostrar que é o homem certo, mas enquanto ele tenta ser o certo, a digníssima está ocupada olhando para o cara que não está nem aí para ela. Porque o que não é garantido é o que mais chama atenção. Por isso,
Quanto mais o homem corre atrás, mais ele perde a própria força. A verdadeira mudança acontece quando o homem entende que não precisa provar nada para ninguém, que o valor dele não depende do olhar de uma ser de luz, nem da quantidade de madeiradas que ele consegue. Quando ele entende isso, começa a crescer de verdade. Ele para de olhar para o celular, esperando respostas, e começa a olhar para o espelho, querendo ver ser melhor. Ele entende que a paz de estar sozinho vale muito mais do que a ansiedade de esperar que uma Juliette decida dar atenção. E é aí que a vida muda, porque quando o homem se foca nele, tudo começa a fluir. O trabalho melhora, a confiança cresce, as oportunidades aparecem. Ele começa a atrair digníssimas naturalmente, sem precisar correr atrás. E o mais curioso é que quando ele para de correr, é a própria Juliette que começa a mandar mensagem, que quer saber por que ele sumiu, que se pergunta se perdeu alguém especial. Só que nesse ponto, o jogo vira. Ele já entendeu que não precisa provar nada para ninguém. Muitos homens acham que estão perdendo tempo se afastando das deusas raras, mas na verdade estão se encontrando. Estão deixando de ser carentes para se tornarem completos. Quando você para de correr atrás de alguém, começa a correr atrás de você mesmo. Começa a se perguntar o que te faz feliz, o que te realiza, o que te dá paz. Isso é uma coisa boa para si, porque não adianta ter uma digníssima do lado se o preço é viver em dúvida, em insegurança, em esforço constante para ser aceito. O homem que entende isso ganha algo que nenhuma madeirada pode dar. Ele dorme em paz, sem precisar provar que é bom o suficiente. Ele acorda leve, sabendo que o que é dele vem naturalmente. E quando um ser de luz aparece, ele não se perde tentando agradar. Ele observa, analisa, vê se vale o tempo dele, porque agora ele entende que nem toda beleza vem acompanhada de reciprocidade, que nem toda digníssima é digna de verdade. A culpa de muitos homens estarem cansados hoje é justamente o comportamento de algumas Juliettes que confundiram atenção com valor. Elas se acostumaram a ser colocadas num pedestal e muitos homens ajudaram a construir esse pedestal. Mas o tempo está mostrando que quem vive esperando ser reconhecido por uma deusa rara acaba esquecido.